nós iremos falar sobre os anjos invisíveis a serviço de Deus e dos homens. Primeiramente, vamos fazer uma leitura na Bíblia Sagrada, no primeiro capítulo do profeta Zacarias, ali quando ele teve a primeira visão. Só que nós vamos ler apenas alguns versículos, iniciando pelo versículo 8 até o versículo 10, para que tomaremos algumas bases para tudo aquilo que vamos dizer hoje aqui. Então o profeta, ao relatar sua primeira visão, ele diz: olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho. E parava entre as murtas que estavam na profundeza do vale. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse meu anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. Observa como a palavra de Deus, na abordagem do profeta Zacarias, já inicia dizendo que os anjos do Senhor, isso em sua primeira visão, eles percorrem a terra. Então o profeta Zacarias relatou na palavra do Senhor que esta visão, a palavra de Deus veio a ele. E de noite ele teve uma visão. Apareceu um homem em frente dele montado em um cavalo vermelho, e atrás dele havia outros cavalos de cores diferentes. Durante essa primeira visão do profeta Zacarias, o anjo que falava com ele era um intérprete do anjo que respondia à pergunta feita. E ao responder à pergunta feita, ele explicou que aqueles cavaleiros eram mensageiros que percorriam a terra e agora eles iam prestar um relatório ao governante do universo, a respeito, é lógico, dos assuntos terrestres. E naquele momento, mais especialmente, mais diretamente tratando da nação de Israel. Ou seja, em outras palavras, para o que nos interessa hoje, naquilo que iremos abordar durante esta pregação, em outras palavras, é que os anjos percorrem a terra. Eles estão a serviço de Deus. Quando pensamos isso, quando nos reportamos na Bíblia Sagrada, nós percebemos que existem dois mundos. Sim, não vou dizer nada estranho aqui. Algo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Existe o mundo visível e o mundo invisível. E nós estamos simultaneamente inseridos nestes dois mundos. É o que nós vamos ver na palavra de Deus. Não é estranho fazer essa abordagem, porque quando você se reporta ao livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, ali a Bíblia, a palavra, refere-se a Cristo como Criador. E o texto sagrado diz que Cristo criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por Ele. Então nós também, ao ler um assunto desse, nos reportamos na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. E ali o texto começa: porém, como diz as Escrituras.
esse início de versículo geralmente é comum em vários deles. Então o texto disse: o que ninguém viu e nunca ouviu, e não chegou nem sequer a pensar, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ora, quando nós conciliamos Cristo como Criador das coisas visíveis e invisíveis, e que muitas coisas que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, nunca chegamos nem sequer pensar, são o que Deus preparou para nós, nós não vamos dizer aqui que essas coisas são só as coisas eternas que nós não temos conhecimento. Ora, são as coisas eternas, mas também existem coisas que acontecem entre nós que nós nunca havíamos visto, nunca tínhamos ouvidos e nem tínhamos pensado. Sempre acontecem coisas inexplicáveis, de livramentos sobrenaturais, que do ponto de vista meramente humano, nós não temos explicações. Creio que isso tenha acontecido com muitos de vocês. Fatos que sugerem coisas que aconteceram que nós não tínhamos pensado e nem imaginávamos que poderia acontecer. E aconteceu. Deus nunca abandonou a terra. Nós precisamos fazer aquilo que a Bíblia Sagrada diz: abrir os olhos. É isso que a palavra de Deus fala. Quando Agar, aquela concubina de Abraão, com seu filho Ismael, quando eles foram expulsos da tenda de Abraão e da comunidade onde eles viviam, eles saíram os dois vagando pelo deserto de Berseba. A água acabou e Agar, como mãe, se afasta do filho para não ver a criança morrer. E o que acontece naquele momento? O texto sagrado de Gênesis capítulo 21, até o versículo 19, diz que Deus ouviu o choro da criança. Então o anjo de Deus falou com ela do céu, ou seja, ele estava um pouco mais elevado. De acordo com a cultura da época, falar céu não era só para o céu que nós entendemos, onde Deus habita, onde os anjos habitam, aonde está o santuário celestial. Na cultura dos hebreus, da língua hebraica, eles também chamavam de céu logo um pouco para cima da onde nós estamos. Então o anjo se dirige a Agar e diz a ela: Deus ouviu o choro do menino lá onde você deixou. Percebe? Como que a presença de Deus, ela está tão ligada entre nós, tão presente, acompanhando passo a passo. Então a palavra de Deus diz que naquele momento Deus abriu os olhos dela e ela viu uma fonte de água. Esta fonte de água ela não tinha visto antes. Deus abre os olhos dela para que ela pudesse ver aquilo que ela não estava vendo, aquilo que ela não estava percebendo. Não foi diferente o acontecimento
do profeta Eliseu, naquele momento que eles foram cercados por um grande exército que iria destruir a cidade e também o profeta Eliseu. Levanta de manhã o servo ou o discípulo do profeta e sai e volta rapidamente e fala com Eliseu, o profeta: "Ah, meu senhor, nós vamos agora ser destruídos, porque nós estamos cercados por um grande exército." Naquele momento o profeta ora e diz: "Senhor, abre os olhos do moço." E no momento que Deus abre os olhos dele, ele vê um grande exército celestial de anjos, carros de fogo, espadas inflamadas, os anjos prontos para destruir todo o exército inimigo. Ora, naquele momento que Deus, abriu os olhos do moço, ele viu o mundo invisível que ele não estava vendo. Como isso acontece conosco. Muitas vezes nós percebemos o ato, o que aconteceu, mas não temos explicações. E a Bíblia tem um relato muito grande falando dos anjos que estiveram e estão a serviço de Deus na terra. Na terrível situação de Agar que nós acabamos de falar, nas visões de Zacarias, não foi só na primeira visão, ele teve várias visões. Os anjos estiveram em Sodoma para salvar Ló e sua família. No monte, quando Abraão foi para sacrificar Isaque, lá esteve o anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu a Jacó, vários anjos, quando ele precisava. Deus determinou que ele retornasse para a sua pátria, para a sua terra, a terra de seus parentes. Anjos foram enviados para Jerusalém para destruir a cidade, mas Deus teve misericórdia. Quando também o povo hebreu saiu do Egito, anjos do Senhor estava presente, acompanharam até a terra prometida e sempre fez a defesa de Israel até que Israel caiu na idolatria. Diante disso também, o que aconteceu? Anjos do Senhor também combateram contra Israel. Isso nós encontramos em Isaías 63:10. Eu não estou aqui citando capítulo e versículo por uma questão de administração do nosso tempo. Em Babilônia, os anjos estiveram lá dentro da fornalha ardente, aquecida, fecharam a boca dos leões quando Daniel foi jogado na cova dos leões, destruíram os valentes da Assíria e um grande exército, anunciaram o nascimento, ou anunciou o nascimento de Jesus, e depois louvaram a Deus quando ele nasceu. É lógico, não havia, Israel não esperava, os homens não estavam esperando o Messias para louvar o Messias, para louvarem o Messias. Mas os anjos vieram e louvaram, porque os anjos estão sempre a serviço de Deus e presente neste mundo que nós vivemos. Sempre interferiram nas grandes decisões, falaram com José, porque José pretendia abandonar Maria, porque ele entendeu que Maria tinha adulterado. E Jesus, até o último dia que ele viveu aqui, neste mundo, ele viveu sob o estigma de filho do adultério. Mas atenderam Cristo no deserto, estiveram presentes no ministério de Cristo
estiveram presentes na ressurreição de Cristo, no naufrágio do apóstolo Paulo, quando os apóstolos foram presos, lá estava os anjos para libertar. Os anjos também apoiam na pregação do Evangelho e interferem, como aconteceu lá com Filipe, Pedro e outros acontecimentos da palavra de Deus. Assim como os anjos cumprem ordens de Deus a nosso favor. Coisas que acontecem conosco. Sempre os anjos executam intensas atividades a serviço de Deus. Quando Jacó partiu de Berseba em direção a Harã, aonde ele passou lá décadas, chegando num determinado lugar, cansado, o sol tinha se posto, ele puxa uma pedra como travesseiro e ali ele dorme e tem um sonho. Ele vê uma escada na terra que alcançava os céus. E os anjos subindo e descendo por meio daquela escada. O sonho de Jacó revela que Deus mantém um estreito relacionamento, mantém ligações entre os céus e a terra. Os anjos apresentam as nossas necessidades diante de Deus e retornam trazendo bênçãos e soluções. É o ministério dos anjos. E as palavras de Cristo revelam que, a partir do ministério de Jesus Cristo, Cristo estaria trabalhando de forma integrada entre os céus e a terra e utilizando anjos que continuamente estariam ministrando em nosso favor. Ora, o próprio Jesus Cristo, ali no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51, naquele discurso que ele faz, ele relata que no momento que ele estava fazendo um esclarecimento, ele relata, olha, vocês verão anjos, os céus abertos e anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, Cristo estava dizendo, o meu ministério aqui e nos céus haverá anjos e muitos anjos descendo e subindo a serviço de Cristo e a serviço do homem. Então Jesus, depois da sua ressurreição, ele volta ao céu e está à direita do trono ao lado do Pai. E quando o apóstolo João, isso está em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, quando ele escreve o livro do Apocalipse, lá no capítulo 5, versículo 11, ele disse, eu olhei e ouvi voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, assim como os querubins, os anciãos, né? O que a Bíblia está nos revelando? Que o ministério terrestre de Cristo e depois o ministério celestial de Cristo, os anjos estariam a serviço da divindade, a serviço do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, estariam intensamente interessados, trabalhando, ministrando, até quando nós estivermos aqui. Então eles podem se manifestar, os anjos, eles podem se manifestar como realmente são,
isso nós temos provas na Sagrada Escritura. Eles podem se manifestar como um ser humano ou de forma invisível. Aonde ele executa o seu trabalho, você sente, percebe, vê, os olhos se abrem para perceber que é algo sobrenatural, mas não conseguimos ver. Porque nem sempre o anjo do Senhor se revela, mesmo porque os seres humanos não estão preparados. O texto sagrado de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são espíritos que ministram em nosso favor. Muitas vezes, o anjo que ministra em meu favor interferiu na minha vida. Foram muitas vezes, eu poderia aqui testemunhar vários fatos, mas vou me limitar brevemente apenas a um deles. A nossa vida, se hoje nós existimos, se hoje o planeta Terra continua, é lógico que é por uma determinação divina. Mas quem está cumprindo a ordem, ou aqueles que estão cumprindo a ordem, são os anjos. Isso é claro nas Sagradas Escrituras. Então eles interferem na minha vida. Isso foi muito notório. Uma certa noite, deveria ser ali, mais ou menos, 11 horas da noite, ou próximo disso daí, 23 horas, né? Eu já estava para me repousar, para dormir. Certo de que minha filhinha, criança, já estivesse dormindo. É o que estava na minha consciência. De um momento para outro, eu fui acometido por algo muito angustiante. Uma sensação muito angustiante, estranha. Dores começaram de uma forma muito forte tomar conta de todo o meu corpo. Quase me arrastei no momento que eu fui para o carro para ir em busca de socorro médico. Durante a minha trajetória, daquela maneira como estava, tentando chegar o mais rápido possível, aonde encontrasse socorro médico, no cruzamento de uma esquina eu olho para um determinado lugar e consegui ver uma criança, entre outras maiores, entrando na casa de um estranho. Naquele momento, como um brado muito forte na minha mente, e eu digo que foi pelo anjo do Senhor, disse: ela é tua filha, aquela criança é tua filha. E eu viro o carro rapidamente e me dirijo para aquele lugar, resgato a minha filha. Assim que eu coloquei a mão ou as mãos na minha filha, as dores desapareceram, a angústia desapareceu, a sensação estranha desapareceu, a forma como o anjo do Senhor agiu por determinação divina para a proteção da minha filhinha inocente, que com certeza ela foi enganada por coleguinhas maiores que sabiam um pouco melhor do que estava fazendo. Mas eu senti ali agora, naquele momento, uma grande paz. Como pai, eu digo a todos vocês,
eu me senti próximo daquele momento lá no meio da cidade, na rua, na madrugada, quando o anjo do Senhor separou de Pedro e ele então viu que não estava sonhando. Naquele momento, eu vi que eu não estava doente, que toda aquela angústia, aquele sofrimento, aquele desespero, aquelas dores, era para que eu me dirigisse não em busca de socorro médico, mas para socorrer a minha filha. A minha filhinha que não estava sabendo o que estava fazendo. E interessante, gente, é quando nós olhamos para o texto sagrado que está em Hebreus, em Mateus, capítulo 18, versículo 10. Dê uma observada neste capítulo e neste versículo. Quando Jesus ali fala com relação aos pequeninos, com relação às crianças, Jesus ordenou: cuide bem deles, porque os anjos deles, dos céus, estão constantemente em contato com o Pai Celestial. O anjo do Senhor, ele está atento com a criança. O próprio Cristo disse: o anjo dele está constantemente entre os céus e a terra, entre esta criança e o Pai Celestial, em contato com o Pai. Então aí vem o livramento. Deus seja louvado por sua misericórdia e seus atos. Por isso que nós estamos aqui, prontos sempre a serviço de Deus, para revelar esta verdade, aquilo que a Bíblia ensina, e podermos abrir os nossos olhos e ver o que Deus está fazendo. Abrir os nossos olhos e ver a realidade da palavra de Deus, que está de uma forma muito atuante, se cumprindo em toda a face da terra, por determinação divina. Então eu digo a vocês que eles, os anjos, têm 4 missões principais a serem executadas. Uma delas, digo a primeira, não porque eu vou colocar aqui ordem de prioridade, embora existam, mas a primeira dessas que eu cito aqui é que os anjos ministram em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Se você aceitou Jesus Cristo, se tua vida pertence a Cristo, você tem um anjo que ministra em teu favor. E digo, até mais de um anjo, depende do que Deus julgar necessário. Mas a Bíblia diz que nós temos um anjo, e os anjos são espíritos que ministram em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Isso está no livro de Hebreus 1, versículo 14. Prosseguindo, numa segunda missão dos anjos, eles impedem guerras extremamente destrutivas da raça humana. Está em Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Eles estão em toda a face da terra. Para aqueles que acompanham por documentos, fatos históricos, e na atualidade vão perceber anjos atuantes, de forma que se evite uma guerra nuclear que venha destruir o planeta. Que evite essa guerra nuclear que venha causar a destruição da raça humana. Porque, na realidade, Cristo vai tirar a sua igreja daqui
E quem vai destruir esse planeta aqui é o próprio Cristo, e não o homem. Porque as tentativas dos homens serão frustradas porque os anjos do Senhor estão interferindo em todo o planeta Terra. Essa é a realidade que nós vivemos. Uma outra missão importante é que os anjos cooperam na pregação do Evangelho. Os anjos nos ajudam a dirigir as pessoas certas. Dentro dos meus trabalhos evangelísticos, hoje eu louvo a Deus, famílias que se converteram, dessas famílias que se converteram, crianças que se converteram, um adolescente, hoje eu louvo a Deus por existir pastores que estão ministrando como pastores, que são meus filhos na fé. Canto de alegria perante o Senhor. Essas bênçãos de Deus. Lá no passado, o anjo do Senhor se dirige a Filipe e fala: vai para o sul, para a estrada deserta, que vai de Jerusalém e Gaza. Lá tem um homem com a Bíblia na mão, mas ele não entende. E este homem estava precisando de ensinamento. Então Filipe se dirige para lá. O próprio Apocalipse que nós recebemos pelos escritos do apóstolo João foi revelado na corte celestial e Cristo envia o seu anjo até nós, mais especialmente até o apóstolo João. Uma outra missão muito importante é o que a Bíblia fala lá em Mateus 24, versículo 31. Os anjos ajuntarão os escolhidos durante a segunda vinda de Cristo. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os escolhidos em toda a face, a extremidade da terra. Para aqueles que dormiram em Cristo, no momento que o túmulo se abrir, ou que todos os túmulos dos salvos se abrirem, o primeiro ser que estará ali na frente é o anjo que ministrou em teu favor. Ele estará ali naquele momento para ver você acordar. Ele estará ali naquele momento para ver eu acordar, se Cristo não voltar antes. Isso é maravilhoso. Por isso que o salmista, inspirado, expressou: bendiz ao Senhor, vós, anjos seus poderosos em forças, que cumpri suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Como é maravilhosa a palavra de Deus. E nas considerações aqui, finais, eu ainda digo a vocês, estamos sob a proteção de um grande exército celestial. Quero trazer à tua memória quando Deus ouviu ali o choro do filho de Agar, como Deus está atento conosco. Na primeira visão de Zacarias, os anjos percorrem a terra e depois levam os relatórios perante o governante do universo sobre as coisas terrestres. Segundo também o relato do profeta Ezequiel, ele diz que os anjos se locomovem em grande velocidade. Ele usou como relâmpago, porque creio que ele não tinha outra palavra, como Naum, quando diz que os carros, como tochas de fogo, se chocam nas praças, se referindo ao nosso tempo,
ele não tinha a palavra farol naquele tempo. Creio que aqui é associando o que Ezequiel falou sobre os anjos, é lógico que nós vamos interpretar teologicamente também que essa velocidade dos anjos dentro daquela profecia também está indicando que Deus concluirá sua obra muito em breve. Para Deus, o tempo aqui está dentro do limite que ele determinou. O mesmo sugere quando nós associamos as profecias, as visões de Ezequiel com Apocalipse 14. Então nós vemos que Deus concluirá com muita brevidade a sua obra. Quando também nós voltamos os olhos para os escritos do profeta Daniel, e ele diz assim: enquanto eu estava orando, o anjo Gabriel veio voando rapidamente para onde eu estava, e ele me instruiu e disse: assim que você começou a orar, saiu a ordem e eu vim para te explicar. Daniel, assim que você começou a orar, eu entendo que este anjo estava lá diante do Pai Celestial, diante de Cristo, porque Cristo sempre existiu. E sai a ordem e ele já estava ali junto com Daniel para explicar o que estava acontecendo. Ou seja, nós podemos entender aqui que os anjos se locomovem acima da velocidade da luz. É que o texto sugere. O que nós sabemos é que não existem barreiras. E não existe distância. Não existe lugar. Os anjos são o Espírito que ministram em nosso favor. E o Salmo 34, versículo 7, diz que eles são sentinelas que acampam ao nosso redor. Por isso eu concluo com uma mensagem do Salmo tão importante para este momento que nós vivemos, um momento dramático, muito angustiante para tantas gentes, enfermas, acidentadas, perseguidas, sendo destruída por vícios, sendo destruída por governantes, por tanta violência que existe na face da terra. A Bíblia no Salmo 91, a partir do versículo 9, diz: se você fizer do Altíssimo o teu refúgio, nenhum mal atingirá a tua vida. Praga alguma vai entrar na tua casa, porque aos seus anjos, aos anjos de Deus, ele dará ordens a seu respeito, para te proteger em todos os teus caminhos. Então eu digo a você neste momento, abra os olhos e vê o que Deus está realizando. O que Cristo está fazendo por você. O que Ele já fez e o que Ele continua fazendo por você e por tua família. Eu deixo esse apelo. Coloquem o joelho no chão. Orem a Deus. E você verá as coisas acontecerem. Porque Deus trabalha em teu favor. Os anjos estão trabalhando em teu favor. Você está sendo cuidado por Deus. Cristo está intimamente ligado, estreitamente ligado entre os céus e a terra, trabalhando no santuário celestial e os anjos subindo e descendo, ministrando
em teu favor, em nosso favor, e Deus te abençoe, hoje e para sempre. Amém.